Aposentados e pensionistas, eu tenho uma nota agora para vocês, ó. Uma nota, tá bom? Recebi agora. Peço desculpa que tá meio escuro, eu vou botar a nota. Redução da taxa de juros do crédito consignado era necessária. Diz IDEC a redução da taxa de juros do crédito consignado do INSS de 2,14% para 1,70% era necessária. É a avaliação de Ione Amorim, economista e coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC. Ela afirma que o crédito no Brasil é muito caro e operações com garantia não podem ser expostas a políticas de juros elevadas, reduzindo o poder de compra do benefício dos aposentados que em sua maioria recebe apenas um salário mínimo. Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa. Com uma conta gratuita. Faça parte. O IDEC avaliou que a suspensão da oferta do crédito consignado pelos bancos foi uma decisão absurda e arbitrária, e que a alegação da inadimplência por parte das instituições financeiras é contraditória. Isso porque o desconto é feito diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas que possuem renda vitalícia. Se cumpridas as regras da política de crédito, a suspensão das parcelas ocorrerá somente em caso de morte do beneficiário. Continua após a publicidade. A política de crédito precisa passar por uma revisão, com debate amplo e coletivo. O que nós vemos hoje é um abuso na prática. Nos últimos anos, houve um aumento de concessão de crédito de maneira irregular, problemas relacionados à fraude e concessão de crédito sem solicitação do consumidor. Isso precisa ser discutido. Se houve um aumento da inadimplência, é reflexo da má prestação do serviço, disse Ione Amorim. A alegação dos bancos para a suspensão do crédito consignado é que é inviável manter a operação com custo de captação e concessão de crédito com a taxa Selic no patamar de 13,75% ao ano. Para o IDEC, a justificativa dos bancos é questionável, já que durante os 20 anos de vigência do crédito consignado do INSS, a modalidade foi mantida com a taxa de juros no patamar de 2,08% até quando a Selic atingiu o maior patamar nesse período de 19,75% ao ano em 2005. Já a Federação dos Bancos, Febraban, afirma que o teto de juros do consignado tinha subido de 1,80% para 2,14% ao mês no momento em que a Selic estava em 9,25% ao ano. E agora que a Selic está mais alta, o teto foi reduzido. Analistas ouvidos pela Exame Invest afirmam que a redução do teto do consignado torna desinteressante fazer o empréstimo por parte dos bancos e instituições bancárias, já que a taxa anterior já era próxima de zero. Além disso, outras linhas de negócios dos bancos já estavam com margens pressionadas, então a vaca leiteira dos bancos era a operação de consignado. O perfil consignado é um tomador praticamente fixo de dívida para períodos de mercado bom ou ruim, afirma Daniele Lopes, sócia e analista de ações da Nord Research. Continua após a publicidade. O que acontece com os consumidores? O IDEC critica ainda a forma como a suspensão foi anunciada. Segundo Ione Amorim, as instituições financeiras precisam esclarecer as dúvidas dos consumidores sobre as linhas contratadas, sobre quem estava no processo e quais as opções que serão oferecidas, entre outros. O consumidor não pode ser prejudicado. Ele precisa de orientação clara. O IDEC explica que as operações de crédito já contratadas não sofrerão alterações com a mudança na taxa de juros e nem com o comunicado dos bancos de suspensão das operações. A medida só vai valer para novas contratações. Além disso, como a suspensão não é uma decisão coletiva dos bancos ou do governo, bancos financeiras, fintechs e cooperativas que atuam com crédito consignado do INSS não irão suspender as operações, poderão oferecê-lo normalmente com base na nova taxa máxima de juros permitida de 1,70%, sem cobranças adicionais e sem a imposição de seguros. Os consumidores poderão fazer a portabilidade de suas operações, transferindo o contrato para quem está operando consignado com taxa de 1,70% ao mês. A portabilidade de crédito não é uma renovação da dívida, não tem troco e não permite que o prazo seja alongado. A mudança de um banco para outro deve causar a redução no valor das parcelas, com a possibilidade de manter o valor da parcela atual, mas diminuir a quantidade de meses a pagar. O que vai acontecer esta semana? A discussão sobre a suspensão do crédito consignado deve tomar nossos rumos esta semana. De acordo com a CNN, o governo deve suspender a redução dos juros do crédito consignado e criar um grupo de trabalho para estudar o assunto e incluir o Ministério da Fazenda e o Banco Central.
Amanhã, dia 20 de março, está prevista uma reunião entre os ministros Fernando Haddad, Fazenda Rui Costa, Casa Civil, e Carlos Lupe, Previdência, para discutir o assunto. Os dois maiores bancos públicos do país, Caixa e Banco do Brasil, afirmaram que a avaliação da oferta está sob estudo. A carteira de crédito consignado é essencial para os bancos. Para ter uma ideia, no BB, carteira de crédito chega a 115 bilhões de reais, enquanto na Caixa é 94 bilhões de reais. Segundo a Caixa, a disponibilidade da oferta da linha novamente está condicionada à finalização dos estudos técnicos de viabilidade econômico-financeira e operacional que já em andamento. O BB também informou que realiza estudos de viabilidade técnica sobre as condições de operações de crédito. Fique ligado nos acontecimentos mais relevantes do Brasil e mundo. Então, gente, vocês escutaram aí? Deu para pegar a visão? Então é isso aí, gente. Tá bom? Quer que eu boto mais uma vez? Vou ver se eu boto mais uma vez. Redução da taxa de juros do crédito consignado era necessária. Diz IDEC: a redução da taxa de juros do crédito consignado do INSS de 2,14% para 1,70% era necessária. É a avaliação de Ione Amorim, economista e coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC. Ela afirma que o crédito no Brasil é muito caro e operações com garantia não podem ser expostas a políticas de juros elevadas, reduzindo o poder de compra do benefício dos aposentados, que em sua maioria recebe apenas um salário mínimo. Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa. Com uma conta gratuita. Faça parte. O IDEC avaliou que a suspensão da oferta do crédito consignado pelos bancos foi uma decisão absurda e arbitrária, e que a alegação da inadimplência por parte das instituições financeiras é contraditória. Isso porque o desconto é feito diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas que possuem renda vitalícia. Se cumpridas as regras da política de crédito, a suspensão das parcelas ocorrerá somente em caso de morte do beneficiário. Continua após a publicidade. A política de crédito precisa passar por uma revisão, com debate amplo e coletivo. O que nós vemos hoje é um abuso na prática. Nos últimos anos, houve um aumento de concessão de crédito de maneira irregular, problemas relacionados à fraude e concessão de crédito sem solicitação do consumidor. Isso precisa ser discutido. Se houve um aumento da inadimplência, é reflexo da má prestação do serviço, disse Ione Amorim. A alegação dos bancos para a suspensão do crédito consignado é que é inviável manter a operação com custo de captação e concessão de crédito com a taxa Selic no patamar de 13,75% ao ano. Para o IDEC, a justificativa dos bancos é questionável, já que durante os 20 anos de vigência do crédito consignado do INSS, a modalidade foi mantida com a taxa de juros no patamar de 2,08% até quando a Selic atingiu o maior patamar nesse período de 19,75% ao ano em 2005. Já a Federação dos Bancos, Febraban, afirma que o teto de juros do consignado tinha subido de 1,80% para 2,14% ao mês no momento em que a Selic estava em 9,25% ao ano. E agora que a Selic está mais alta, o teto foi reduzido. Analistas ouvidos pela Exame Invest afirmam que a redução do teto do consignado torna desinteressante fazer o empréstimo por parte dos bancos e instituições bancárias, já que a taxa anterior já era próxima de zero. Além disso, outras linhas de negócios dos bancos já estavam com margens pressionadas, então a vaca leiteira dos bancos era a operação de consignado. O perfil consignado é um tomador praticamente fixo de dívida para períodos de mercado bom ou ruim, afirma Daniele Lopes, sócia e analista de ações da Nord Research. Continua após a publicidade. O que acontece com os consumidores? O IDEC critica ainda a forma como a suspensão foi anunciada. Segundo Ione Amorim, as instituições financeiras precisam esclarecer as dúvidas dos consumidores sobre as linhas contratadas, sobre quem estava no processo e quais as opções que serão oferecidas, entre outros. O consumidor não pode ser prejudicado. Ele precisa de orientação clara. O IDEC explica que as operações de crédito já contratadas não sofrerão alterações com a mudança na taxa de juros e nem com o comunicado dos bancos de suspensão das operações. A medida só vai valer para novas contratações. Além disso, como a suspensão não é uma decisão coletiva dos bancos ou do governo, bancos financeiras,
Fintechs e cooperativas que atuam com crédito consignado do INSS não irão suspender as operações, poderão oferecê-lo normalmente com base na nova taxa máxima de juros permitida de 1,70%, sem cobranças adicionais e sem a imposição de seguros. Os consumidores poderão fazer a portabilidade de suas operações, transferindo o contrato para quem está operando consignado com taxa de 1,70% ao mês. A portabilidade de crédito não é uma renovação da dívida, não tem troco e não permite que o prazo seja alongado. A mudança de um banco para outro deve causar a redução no valor das parcelas, com a possibilidade de manter o valor da parcela atual, mas diminuir a quantidade de meses a pagar. O que vai acontecer esta semana? A discussão sobre a suspensão do crédito consignado deve tomar nossos rumos esta semana. De acordo com a CNN, o governo deve suspender a redução dos juros do crédito consignado e criar um grupo de trabalho para estudar o assunto e incluir o Ministério da Fazenda e o Banco Central. Amanhã, dia 20 de março, está prevista uma reunião entre os ministros Fernando Haddad, Fazenda, Rui Costa, Casa Civil, e Carlos Lupe, Previdência, para discutir o assunto. Os dois maiores bancos públicos do país, Caixa e Banco do Brasil, afirmaram que a avaliação da oferta está sob estudo. A carteira de crédito consignado é essencial para os bancos. Para ter uma ideia, no BB, carteira de crédito chega a 115 bilhões de reais, enquanto na Caixa é 94 bilhões de reais. Segundo a Caixa, a disponibilidade da oferta da linha novamente está condicionada à finalização dos estudos técnicos de viabilidade econômico-financeira e operacional que já em andamento. O BB também informou que realiza estudos de viabilidade técnica sobre as condições de operações de crédito. Fique ligado nos acontecimentos mais relevantes do Brasil e mundo.